Olá, pessoal. Meu nome é Damares Rosa de Freitas, sou estudante da Universidade Federal de Viçosa e hoje vou apresentar para vocês o meu trabalho que tem como título Preferência de oviposição pelas fêmeas de Eleucinoides elegantales, Lepidoptera crambidae, em frutos de tomate. Este trabalho foi realizado por mim, sob orientação do professor Marcelo Picanso e demais colaboradores. O tomate, cujo nome científico é Solano licopérsico, é a segunda hortaliça mais consumida no mundo, sendo que no ano de 2020 estima-se a produção de mais de 3 milhões de toneladas desta cultura no Brasil. Esse valor é muito inferior ao obtido na safra passada, onde foram produzidos mais de 4 milhões de toneladas desta cultura. Essa baixa na produção pode ser ligada, dentre outros fatores, a perdas por pragas. E dentre as diversas pragas que atacam a cultura do tomateiro, podemos citar a broca pequena. A broca pequena, cujo nome científico é Neleucinoides elegantales, é um inseto da ordem Lepidoptera, família Crambidae, que é considerado praga quarentenária ausente na região da Europa e do Mediterrâneo. Porém, é uma praga que possui alta adequabilidade climática. Então, como podemos ver no mapa, ela pode adequar-se muito bem às regiões da América do Norte, Central, Sul, África, Ásia, Austrália e Nova Zelândia. A broca pequena é um inseto fitófago que pode causar perda de até 90% na produção, devido ao fato de se desenvolver no interior dos frutos, tornando-os inviáveis à comercialização. As fêmeas de broca pequena colocam seus ovos sobre os frutos. Desses ovos eclodem lagartas que penetram o fruto, deixando o orifício de entrada quase que imperceptível. No interior dos frutos, essas lagartas se alimentam da polpa do fruto e, após completamente alimentadas, retornam ao meio externo, deixando um orifício de saída bastante visível. No meio externo, a lagarta em pupa, dessa pupa vai emergir um adulto que vai dar continuidade ao ciclo. Então temos aqui que a primeira imagem do lado esquerdo é o furo de entrada da lagarta de broca pequena no fruto. Abaixo dessa imagem temos o furo de saída, que, como eu disse, é bastante visível e é o momento que o produtor toma conhecimento da praga em sua lavoura. E do nosso lado direito temos a injúria de destruição da polpa por esse inseto. Em frutos de jiló, que também é uma cultura que pode ser afetada por esta praga, e em frutos de tomate. Há relatos que alguns insetos selecionam partes da planta para a sua oposição, de modo a garantir o pleno desenvolvimento de sua planta. Dentre os insetos bloqueadores de frutos, muito se estuda se estes selecionam certos frutos para a sua oposição. Esse conhecimento contribui para a elaboração de estratégias de monitoramento e controle eficientes para a praga. Porém, até o momento, há poucos estudos que revelam se há seleção de frutos para a oposição pelas fêmeas de Leucinoides elegantales. Então, o objetivo do nosso trabalho foi determinar se há seleção dos frutos para a oposição pelas fêmeas de Leucinoides elegantales. O trabalho foi realizado no Laboratório de Manejo Integrado de Pragas da Universidade Federal de Viçosa. Os insetos usados no experimento foram obtidos de criações massais do próprio laboratório. E os frutos de tomate eram da variedade Colt tipo italiano e foram coletados em lavouras da região de Viçosa. Então foi feito um experimento de livre chance de escolha pelas fêmeas de Neleucinoides elegantales por frutos de diferentes tamanhos e a flor do tomateiro. Então, em gaiolas de madeira com dimensões de 45 por 45 por 45, recobertas por organza e contendo seu interior tecido com mel, foram fixados a estas gaiolas, por meio de fio de nylon, os frutos de diferentes diâmetros, estes que eram 1, 2, 3, 4, 5 e 6 centímetros, e a flor do tomateiro, os quais tiveram seus pedúnculos envolvidos em algodão, papel alumínio e fita crepe, de modo a evitar a perca de água do fruto, sendo que essa água era reposta durante 2 vezes ao dia. Após montada essa estrutura, eram liberados dentro das gaiolas 5 casais recém-emergidos. Sendo assim, o instrumento foi realizado um delineamento em blocos casualizados com 5 repetições. Então, diariamente era feita a contagem do número de ovos e a localização destes ovos no fruto. Essa avaliação era feita até que todos os adultos dentro da gaiola morressem. Foi também realizado a pesagem e medição dos frutos, utilizando balanço de precisão e paquímetro. Então, temos aqui representados os valores da pesagem e medição dos frutos utilizados no experimento. Temos também a anotação das médias da largura, comprimento, volume e peso dos frutos utilizados, além da cor no qual eles se encontravam
no momento do experimento. Podemos ver que a largura, o diâmetro, não diferiu muito em torno do valor central de referência, ou seja, variando em torno de casas decimais para cima ou para baixo. Então, podemos ver aqui que tivemos um cuidado de selecionar sempre os frutos que giravam em torno do valor de referência, do diâmetro central. Os dados obtidos foram submetidos a análises estatísticas no programa R, onde foi feito modelos lineares mistos, família binomial negativa, e as médias foram comparadas por meio do teste de Tuck a p-valor menor que 0,05. E por fim, foi feita uma análise de correlação de esperma, onde relacionou o diâmetro dos frutos com o número de ovos ovipositados. Então, o primeiro resultado que obtivemos está representado nesta figura, onde relaciona o estágio dos frutos com o número de ovos ovipositados sobre ele. Podemos ver, então, que a oviposição foi menor na flor, seguida do fruto de 1 centímetro de diâmetro, sendo que os demais tratamentos não diferiam estatisticamente. Nesta segunda figura, temos a relação da porção do fruto com o número de ovos. Vemos que a região do fruto que continha mais ovos foram as sépalas, principalmente abaixo delas. E por fim, pela análise de correlação, podemos ver uma relação positiva e significativa entre o diâmetro dos frutos e o número de ovos. Ou seja, à medida que se aumenta o diâmetro dos frutos, há um aumento do número de ovos ovipositados. Portanto, de modo geral, as fêmeas de Neleucinoides elegantalis selecionam frutos com um diâmetro maior que 1 centímetro para a oviposição, sendo que depositam seus ovos preferencialmente abaixo das sépalas. Essas características podem estar relacionadas a questões de disponibilidade de alimento para a lagarta recém-emergida, bem como segurança dos ovos de fatores externos, tais como sol, chuva e inimigos naturais, sendo que a região abaixo das sépalas possui menos tricomas, o que facilita a oviposição pelos insetos. Esses fatores precisam ser ainda mais estudados, constituindo o ramo para pesquisas futuras. Concluímos que este trabalho pode contribuir para a elaboração de planos de manejo para a broca pequena em cultivos de tomate, reforçando a necessidade de adoção de práticas de monitoramento constante, principalmente após o momento em que a lavoura atingiu frutos com diâmetro maior que 1 centímetro. Os dados aqui obtidos são de grande valia para o manejo integrado de pragas, onde o monitoramento da praga é uma das etapas mais importantes deste programa, de modo a entrar com o método de controle mais eficiente no momento correto. Aqui estão algumas referências que utilizamos para a elaboração do nosso trabalho, sendo que gostaria de destacar 3. A primeira é de Blackmer, no qual ele fala também um pouco sobre a questão de seleção de oviposição por Neleucinoides elegantalis. O segundo é um boletim de OEP, no qual ele traz um pouco sobre a biologia da praga no qual trabalhamos. E por último, é um livro intitulado Tomatoes, no qual ele traz todo o processo produtivo do tomate. Gostaria de agradecer ao CIA pela oportunidade de apresentação, ao laboratório MIP-UFV, onde foi desenvolvido este trabalho, e aos órgãos fomentadores de pesquisa CAP, CNPq e FAPEMI. Agradeço também a todos que se disponibilizarem em me ouvir. Qualquer dúvida, questionamento, estou disponível pelo meu e-mail. A todos, muito obrigado e se cuidem.